Então, meus amigos, tá acabando, é rápido agora. Eu só vou mostrar a solução, como que a solução funciona e a gente acaba. No Linux, no Unix, existem duas funções que você pode chamar no seu programinha lá, em Java, em C, várias linguagens, que ela se chama sleep, quer dizer dormir, ou wake up, quer dizer acordar. Então funciona assim: dois processos, tem que ser só dois mesmo, um falando com o outro. Não dá para ser vários. Dois processos compartilhando uma região de memória. Um processo mandando informação para o outro. Como que ele manda? Ele escreve naquela memóriazinha e o outro lê. Então, dormir e acordar, sleep e wake up. Ou então também um problema clássico, né? O problema do produtor e do consumidor. O produtor é aquele que produz informação. O consumidor é aquele que lê o que o outro gravou e remove de lá. E assim vai rolando uma comunicação, né? Vamos examinar algumas primitivas. Uns comandinhos que você dá, né? E o sistema operacional apoia você nisso. Comunicação entre processos. O que o sistema faz é simples de tudo, pessoal. Ele bloqueia e desbloqueia o processo. Ele trava e destrava o processo. E assim é garantido que apenas um de cada vez, né? A exclusão mútua vai fazer a região crítica. Se o seu processo vai... vamos ver aqui, passo a passo. Não adianta eu querer improvisar, eu tenho que ler, senão eu me perco também. Uma das mais simples é o par Sleep Wake Up. Sleep é uma chamada de sistema que o seu programinha faz. Você está rodando um programa, você põe lá Sleep. Você está pedindo para o sistema operacional, bloqueia o meu processo, né? Ponha eu para dormir. Ou seja, eu decidi que eu vou dormir e vou dormir. É isso, sleep. Seu programa bloqueia, para de processar, fica travadinho ali. Então, quem chamar essa função é bloqueado pelo sistema operacional. E aí? Até quando que eu vou ficar dormindo? Tem que ter um outro processo que vai acordar você. Você mesmo não pode acordar. Se ninguém acordar você, você vai dormir eternamente, viu? Fica travado ali e não acorda nunca mais. É assim mesmo que funciona. Então, o outro processo que seria o seu par, né? O seu colega, nós estamos trabalhando junto. Quando eu dormir, depois você me acorda, tá? Tá bom. É assim que funciona. A chamada wake up, aí o outro colega, né, o parceiro, vai lá e acorda você. Tem um argumento, né? Qual é o argumento? É o número do processo que está dormindo. Então, quando eu quiser acordar alguém, eu emito o comando lá, né? Wake up e dou um númerozinho, é o número do processo que eu quero acordar. Entendeu? Alternativamente, ora dorme, ora acorda. Então, eles ficam trabalhando assim. Tanto sleep quanto wake up, cada um tem um parâmetro, né? Ou seja, é um endereço de memória, é exatamente aquela memória compartilhada que é usada para parear sleeps com wake-ups. Então, quando eu tomo a decisão de acordar o meu colega, eu preciso consultar essa região de memória para saber se está na hora de eu acordar ele, não é certo?
Vamos ver a lógica aqui, como funciona um exemplo. Tudo é uma lógica. Tem que entender o mecanismo, senão não vai saber usar esse par sleep wake up. Como um exemplo de sleep wake up, vamos considerar o problema do produtor/consumidor, também conhecido como problema do buffer cheio, buffer limitado. O que é buffer? É uma área de memória, tem o tamanho máximo dela. Vamos, digamos, X posições. Então, tem um programa que está inserindo informação nessa área de X posições e tem outro que está lendo. Conforme ele lê, ele vai retirando, vai esvaziando. Então, se aquela área estiver vazia, quer dizer que o consumidor já leu tudo. O produtor pode ir lá e encher de novo. E assim vai, aquele fluxo de buffer. Buffer é uma área de memória onde você joga as coisas, né? E onde você tira as coisas. Dois processos compartilham um buffer, que é exatamente aquela área de comunicação, né? É o meio que eles têm de mandar mensagem um para o outro. Um deles, o produtor, insere informações no buffer e o outro, o consumidor, retira dele. Até aí tudo bem, né, pessoal? Tá simples, tranquilinho. É uma lógicazinha bem simplesinha de entender. Aí surge um problema. Vamos ver como que é o mecanismo, depois a gente vê o problema. Na verdade não é problema, é a lógica. O produtor quer colocar um item novo no buffer, mas ele olha lá e o buffer já está cheio. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que esperar o consumidor ler o que está lá. Conforme ele vai lendo, ele vai esvaziando. E como que ele espera? Ele vai dormir, ele manda um sinal para o sistema operacional, ó, vou dormir. O sistema operacional bloqueia ele. Tudo bem, não tem problema nenhum. E ele fica esperando o parceiro dele acordar ele, tá? Assim que tiver removido um ou mais itens do buffer, para ele poder colocar mais. Tudo bem até aqui, né, pessoal? É uma lógica bem simples. De modo similar, o consumidor, o que ele faz? Ele olha para o buffer, né? E se o buffer estiver vazio, quer dizer que não tem nada para ler, ele tem que esperar. O que ele faz? Eu vou dormir, vou esperar o meu parceiro me acordar. A hora que ele colocar coisa lá, ele me acorda. Tudo bem, funciona muito bem essa lógica. Então ele vai dormir e fica esperando o produtor colocar lá algo lá e despertá-lo. Essa abordagem é suficientemente simples, mas leva aos mesmos tipos de condições de corrida que vimos anteriormente com o diretório de spool. Mas tudo bem, segura aí, né? Para controlar o número de itens no buffer, para saber se o buffer está cheio ou vazio, né? Precisamos de uma variável, vamos chamar um contador, né? Então, tem um número máximo, vamos chamar de n. Então, esse contador é uma variável, né? Um número inteiro, por exemplo. Se o número máximo de itens for atingido, o código do produtor primeiro testará. Não. Se o número máximo de itens que o buffer pode conter é n, o código do produtor primeiro testará para ver se count é n. Eu quero inserir coisa lá. Atingiu o número máximo?
Ah, tá cheio, então eu vou dormir. Se não, se tiver espaço, eu insiro coisas lá e aumento um número. Se eu inserir um item, eu aumento um item e assim por diante. Incremento o count. Tudo bem, né? O código do consumidor é similar. Primeiro testa se o count é igual a zero, se ele está vazio, né? Se estiver vazio, vai dormir. Vou esperar o meu parceiro colocar a coisa lá e depois ele vem e me acorda. Normal. Se não for igual a zero, quer dizer que tem coisa lá. Então eu vou ler, vou consumir informação, vou retirar a informação de lá e vou subtrair números do contador. Correto? Cada um dos processos também testa para ver se o outro deve ser acordado e, se assim o for, despertá-lo. Ou seja, o produtor testa o buffer, A é zero. Ele insere alguma coisa lá, é lógico, o consumidor está dormindo, ó, deixa eu acordar ele, né, para ele saber que o buffer já tem coisa para ele ler. E vice-versa, né? Se o buffer estiver cheio, o produtor tem que esperar, então ele dorme. Aí o consumidor vai lá, esvazia o buffer. Como eu encontrei cheio, o produtor deve estar dormindo, então vai lá e acorda ele. Isso funciona muito bem, mas vamos ver o que pode dar de problema. Pô, professor, estava tão legal, né? Parece que estava resolvido a exclusão mútua, né? Enquanto um dorme, exclui, né? Aí o outro trabalha e ele sabe a hora que ele está usando e ele que vai acordar o outro. Então não tem problema de dar conflito. Não, não tem problema. Mas e aí, o que pode dar errado? Podem ocorrer condições de corrida, isso aqui é problema, né? Pode acontecer problema, porque o acesso à variável count não é restrito. O count é um contador, é a nossa memória compartilhada, além do buffer. Como consequência, a situação a seguir poderia eventualmente, raramente acontecer, mas acontece, viu, pessoal? Se vocês duvidar, faz esse teste, é facinho codificar esse programinha e deixa rodando lá num looping infinito. Você vai ver que não demora muito, trava tudo. Vai acontecer isso que eu vou falar agora, ó. O buffer está vazio, por exemplo. E o consumidor acabou de ler count para ver se é zero. Bom, o buffer está vazio, eu quero consumir alguma coisa, não tem nada lá, então o que ele fala? Nesse instante, o escalonador decide parar de executar o consumidor, ou seja, o consumidor vai dormir, né? E começar a executar o produtor. O que aconteceu aqui? O consumidor, ele viu que está zero. O que ele tinha que fazer? Eu vou dormir. Só que nesse milissegundo a CPU interrompe ele, esgotou sua fatia de tempo. Interrompeu, parou. Ele só fez assim, viu que está igual a zero, mas não foi dormir, está acordado. Aí o produtor está ativo na CPU, insere um item no buffer, incrementa o contador, para dizer que tem coisa lá. E nota que agora ele está com valor de 1. Aí o produtor, como viu que estava zero, quer dizer, o meu parceiro está dormindo, eu pus coisa lá, vou acordar ele para dizer que tem coisa para ele ler, né? Ponderando que count era zero,
Então o consumidor deve estar dormindo, o produtor manda acordar, chama o wake up, dá o número do processo para acordar e despertar o consumidor. Só que vocês viram, né, pessoal? O consumidor, ele está em estado de prontidão, ele foi interrompido pela CPU porque esgotou a fatia de tempo dele de usar a CPU. Então, o que vai acontecer? Ele não está logicamente dormido. Ele está congelado lá, né? Ele não vai responder, ele não vai acordar. E aí esse sinal de wake up é perdido. Por que ele é perdido? Porque está tudo rodando em modo usuário. Não tem como você informar o núcleo do sistema operacional e falar assim: olha, enquanto esse cara aqui estiver acessando essa área de memória, você não pode interromper ele, deixa ele terminar primeiro. Mas a CPU não sabia de nada e interrompeu ele. Então o sinal é perdido. Quando o consumidor finalmente é posto na CPU para processar, ele vai ver que o count é 0, né? Então descobrirá que não tem nada, não tem nada na fila e vai dormir de novo, né? Vai dormir, finalmente ele vai dormir, é o que ele deveria ter feito. Só que você vê a confusão que deu aqui? O produtor mandou o sinal wake up, o sinal foi perdido. O produtor, ele vê que o count não é mais 0, porque ele já incrementou para 1. Só que o consumidor pensa que é 0, está dormindo. Então o produtor pensa assim, eu não preciso acordar o consumidor, porque o count não é 0. Então ele vai pondo coisa lá, uma hora enche o buffer, ele vê que o buffer está cheio, não consegue mais inserir coisa lá e vai dormir. Ambos dormirão para sempre. Aí deu a condição de corrida. Pessoal, é uma lógica bem simples. Depois você dá uma repassada aqui, não é difícil de entender. Eu vi esse negócio a primeira vez, fiquei encabulado. Eu reli esse texto umas 3 vezes até que eu entendi. Mas não é difícil de entender que se ambos estiverem dormindo, ninguém vai acordar ninguém, correto? E fica eternamente ali, ninguém mais acorda. Tudo bem para vocês? Fala que entenderam, por favor, que esse negócio aqui mexe com a cabeça da gente, né? Mas deu assim uma condição de corrida que a gente pensava que não ia dar. Por quê? A CPU interrompeu o processo que iria receber o sinal wake up e não recebeu. Perdeu um sinal. Bom, então, prosseguindo, aqui conta a história, né? Esse é um cientista de computação muito famoso, contribuiu muito com algoritmos de roteador de rede, sistema operacional. Tive a oportunidade de ler sobre o Dijkstra. Esse nome aqui aparece direto nos livros de sistema operacional e de redes, tá? Ele inclusive criou um computador na época, né? Olha que data que é, ó. O computador era pré-histórico, ele já criou o dele lá. Então, o Dijkstra, ele propôs que o próprio núcleo do sistema operacional cuidasse disso. Até agora, pessoal, está rodando em modo usuário. Você emite lá sleep,
o sistema põe você para dormir. Você emite lá wake up, o sistema acorda quem você quiser. Só que aquela área de memória compartilhada ainda está em modo usuário, não está sendo controlada pelo núcleo do sistema operacional. Ainda não teve alguém que falasse para o sistema operacional assim: olha, enquanto alguém estiver na região crítica, não pode interromper ele. Mesmo que vença a fatia de tempo dele, deixa ele terminar, ele sair da região crítica e depois você interrompe ele. É isso que foi o problema. O processo A estava lendo o count e naquele instante o núcleo interrompeu ele. É isso que precisa. Esse Dijkstra, ele criou um suporte do sistema operacional que se chama semáforo. O semáforo vai implementar com segurança, vai trabalhar em conjunto com esses. Isso aqui continua existindo, tá, pessoal? Sleep e wake up. Só que na hora que você for dormir, você vai ler o count, você liga o semáforo, consulta o semáforo. A hora que você for acordar alguém, você atualiza o semáforo e assim por diante. Semáforo nada mais é do que um númerozinho, né? Númerozinho do tipo inteiro. E ele armazena um valor lá. Ele pode ser 0, sinaliza alguma coisa. Se for diferente de 0, sinaliza outra coisa. E como que você opera um semáforo? Você chega para o sistema operacional e fala, ó, e cria para mim um semáforo aí, vai. Ele cria e te retorna lá um apontador para o semáforo, que nada mais é do que um número, né? Número inteiro. É uma memória compartilhada, é um inteiro. E tem duas operações que você faz no semáforo. Tem o up e tem o down. O up soma 1 nessa variável. O down subtrai 1 dessa variável. Só que é assim, enquanto você está operando o semáforo, é garantido o quê? Exclusão mútua. É garantido que você não vai ser interrompido. E aquele número vai ser consistente para todos que estiver acessando ele. Pessoal, a lógica aqui não é explicada, mas enfim, se você usar o semáforo em conjunto com o sleep e com o wake up, você vai garantir que vai funcionar a sua lógica, não somente para 2 processos, mas por qualquer número de processos, tá? Aqui tem uma lógica de operação do semáforo, né? Depois vocês dão uma lida, tem que pensar nesse projeto. Assim, quando você estiver codificando o seu programinha, use semáforo, use sleep e wake up, que dá certo, funciona, é garantido. Basicamente, a lógica é o seguinte, é um número. Se você vê que ele é diferente de 0, é sinal que você tem que acordar alguém. Aí você acorda a pessoinha e subtrai 1. É só uma sinalização que alguém deve ser acordado. Depois vocês dão uma lida aqui, pessoal, que não é difícil de entender. Aliás, aqui não está explicando nada direito. É você que tem que desenvolver a sua lógica, né, no seu programinha, incrementando números e decrementando números no semáforo. Porque tem vários números, eu só tenho dois processos. Pessoal, pode ter 2, 3, qualquer número de processo você queira. O semáforo, ele é um contador, ele comporta quantos processos você quiser e todos se comunicando entre si. Supondo que você tenha apenas 2 processos, aí você vai usar um tal de mutex. Mutex é um semáforo, só que ele assume somente 2 valores.
ou ele está travado ou ele está destravado. Porque mutex é mutual exclusion, é exclusão mútua, né? Mesma coisa, esse mutex é um número inteiro que está na memória, compartilhado por vários processos. Ele é dois estados, ou ele é travado ou é destravado. Então, qual é a garantia que você tem aqui? Quando você está lá atualizando o mutex, você jamais será interrompido. Quando você lê o mutex, você também não vai ser interrompido. Até que você leia o mutex, faça o que tem que fazer na região crítica, ou seja, vai naquele buffer lá, né? Faz o que tem que fazer e aí sim você destranca o mutex. Aí sim você pode ser interrompido, entendeu? É uma operação que garante que você não vai ser interrompido no meio da região crítica sua. Então tem dois estados, mutex lock, duas funções. Mutex unlock. É lógico que tem uma terceira função, que é para testar se o estado, né, se está travado ou destravado. Se tiver destravado, você vai lá, trava, entra na região crítica, faz o que tem que fazer sem pressa, terminei, liberei. Aí você dá unlock. Se você quiser entrar na região crítica, você tem que testar o mutex. Ah, tá trancado. Aí você tem que esperar, né? E depois, mais tarde, você testa de novo. Quando a outra pessoinha destrancou, você entra na região crítica, tranca, faz o que tem que fazer, destranca. E assim funciona, é garantido. Pessoal, acabou. Até que enfim, né? Vocês já estão ansiosos, né, para terminar logo. Esses recursos oferecidos pelo sistema operacional, semáforo, mutex, sleep, wake up, são apenas alguns poucos recursos, né? Tem muitos outros recursos que você vai usar, vai estudar de acordo com a necessidade. São coisas complexas, não dá tempo de eu explicar para vocês. Qual é o meu dever? Explicar os mais comuns, que são mais usados, para você já poder começar a programar o seu thread, o seu processo pai, processo filho, construir alguma coisa. E se tiver interesse, tem outros recursos, né? Tem troca de mensagens. Isso aqui é muito utilizado para programação em rede, arquitetura cliente barra servidor. Se você tem um programinha na sua máquina rodando aqui, outro em outra máquina na mesma rede, você vai mandar mensagem de um para outro, né? Transmitir informação, você escreve, lê da rede, e troca de mensagens. Eu tenho esse programinha aqui. Se vocês tiverem interesse, eu posso passar para vocês um protótipo didático, bem pequenininho, não é complicado, para comunicação via rede entre dois processos que estão em máquinas diferentes, ou na mesma máquina também funciona. Comunicação entre o processo, troca de mensagens, memória compartilhada, semáforos, mutexes, tudo são recursos para um processo sinalizar alguma coisa para outro, ou um thread sinalizar para outro, olha, agora é sua vez, vai lá, formata as páginas do Word, entendeu? Na hora que ele terminar, ele sinaliza, sei lá, num semáforo, num text, terminei. E assim que é você que vai definir a sua lógica. O sistema ele somente oferece algum recurso de sinalização, de comunicação, mas se você não seguir aquele protocolo, vai dar problema sim.
que mais que tem? Tem outro recurso que se chama barreira. Barreira é um ponto, né? Onde todo mundo tem que atingir para sincronizar. Sei lá, tem 4 processos rodando em paralelo. Então, enquanto todo mundo não terminar, eu não posso prosseguir. Aí eu crio uma barreira. Aí o primeiro que terminar fica bloqueado na barreira, esperando os outros chegar. É isso que é barreira, é um recurso lógico. Tem um outro recurso que se chama monitor. Tem tudo naquele texto lá que eu deixei como leitura complementar, mas eu não vou exigir de vocês, né? E que mais? É só por hoje, pessoal. Os exercícios, como que eu sugiro que vocês resolvam? Tem 10, é bastante coisa, hein? Pega essa aula minha, eu só estou cobrando aqui o que eu expliquei nesses slides aqui. Pode consultar também aquela leitura complementar. Eu procurei escolher umas perguntas bem simples, porque tem uns negócios bem cabeludo lá, viu, pessoal? Eu procurei aliviar um pouco, porque se eu for seguir o livro mesmo, você não consegue, não dá tempo de explicar e é isso. Mas por hoje é só. Eu queria saber se vocês entenderam e perguntem agora que está tudo fresquinho na memória, né? Quando for executar esses exercícios aqui, me chama no WhatsApp, eu ajudo a fazer, eu explico de novo, eu estou a dispor de vocês, viu? Queria saber se tem alguma dúvida, sem pressa, sem vergonha de perguntar, eu estou aqui para isso mesmo, viu, pessoal? Nós temos tempo regulamentar de 4 aulas, né? Eu só dei 2 aulas e meia até agora. Mas e aí, o que vocês acharam? Complicado? É chato, é complicado, viu? Isso é só com o tempo, com o uso que a gente vai clareando. O certo é pegar um programa em C, codificar e usar, né? Thread, wake, wake up, sleep, fork e programar. O certo é a gente ter um laboratório, a gente faria uns programinhas em linguagem C no Linux, né? Eu vou procurar mostrar para vocês o código em C que eu fiz. Se vocês tiverem interesse, né? Tem que ter aula prática nisso, não é mesmo? A gente não tem laboratório. Eu posso rodar alguma coisa aqui e compartilhar a tela com vocês. Programinha que eu fiz. Vocês entenderam o sleep, wake up, semáforo? Semáforo é um sinal, é como se estivesse atravessando um cruzamento, é a mesma ideia. Você olha lá, tá vermelho, espera. Ah, tá verde, eu atravesso. E assim funciona, é garantido que não vai ter nenhuma batida no cruzamento. Mesma coisa, o meio do cruzamento é a sua memória compartilhada, percebe? Em resumo, a grosso modo, é isso que eu queria transmitir. Eu vou publicar o meu código em C sobre como mensagens, tá? Aí vocês já vão ver o que é um daemon funcionando e o que é um cliente funcionando e como é que um conversa com o outro através de mensagens. As mensagens são vai ficar legal, sim. Eu tenho o fork também, que cria o processo filho. Eu vou pôr lá na mesma pasta dessa aula. E aí na aula que vem eu explico rodando o programinha, tá bom? E vocês guardam, é um protótipo didático
futuramente, se você quiser construir um daemon, você segue esse programa em C. Ele é um esqueletinho que você vai pôr no seu recheio lá dentro, né? Legal? Lá na leitura complementar também tem mais código em C para vocês testarem, então. Pessoal, eu fico meio receoso que essa matéria é um pouco complicadinha, né? E vocês realmente entenderam